Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Hoje, para muitos, é um dia de tristeza, né? É um dia onde não se faz nada, porque foi o dia da morte de Jesus. Mas nós que conhecemos a palavra, que conhecemos Jesus, nós sabemos que a morte de Jesus não foi o fim, mas sim o começo da vida eterna. Porque se Jesus não morre, nós não teríamos a vida eterna. Amém? Que maravilha, né? Nós precisamos nos alegrar, não só na morte, mas também na ressurreição de Jesus. Nós vemos aqui em Mateus 27, 33, que depois de todo aquele sofrimento de Jesus, depois dele cear, depois dele orar ao Pai e ser entregue aos soldados, aos escribas, aos fariseus ali, né? Eles determinaram a sua morte, a sua crucificação. E eles chegaram com ele a um lugar chamado Gólgota, lugar de caveira. E ali crucificaram Jesus. Mas nós olharmos no verso 45, a palavra do Senhor diz que Jesus crucificado, ali pregado naquela cruz, levantado entre dois ladrões, que desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. Então, quando nós entendemos o horário pela palavra de Deus, nós sabemos que de meio-dia às 3 da tarde houve trevas. Que por volta da hora nona, Jesus exclamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus estava ali naquela cruz e sobre ele estavam os meus pecados e os seus pecados. Por isso, Deus o desamparou. Ele estava ali, carregando o peso do nosso pecado. E ali eles discorriam, né? Dizendo o que ele estava pedindo, chamando por Elias, né? Mas a palavra do Senhor nos diz que Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito ao Pai. Ali ele se entregou às 3 horas da tarde. Jesus morreu. Ele se entregou ao Pai. E naquele exato momento, o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Glória a Deus, né? Que maravilha. Não só morreu o Filho do Deus vivo, não só se entregou por nós, mas com ele houve sinais para que todos pudessem crer. Né? O véu do santuário se rasgou, né, em 2 partes. Tremeu a terra, fendeu as rochas. Quão grande é o poder do Senhor. Naquele momento em que ele se entrega ao Pai, naquele momento em que ele declara: está consumado. Eu fiz, Pai, tudo que eu tinha que fazer pela humanidade. Está tudo pronto. Mas, se nós olharmos, quando caiu a tarde daquele mesmo dia, da sexta-feira, começa o sábado, né? E ali um homem chamado José de Arimateia pede o corpo de Jesus para Pilatos, vai lá, coloca ele envolto num linho fino, limpo, e deposita num túmulo novo. Rola uma grande pedra para a entrada do sepulcro e vai embora. E ali Jesus fica até o findar do sábado, até começar o primeiro dia da semana. A palavra do Senhor diz que ao findar do sábado, né, às 6 horas da tarde do sábado,
onde ali começa o primeiro dia da semana. Ali Jesus ressuscita. As mulheres vão lá e lá já não está mais Jesus. Eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Nós vamos nos alegrar, não é na morte, mas na ressurreição de Jesus. Ele não está morto, ele está vivo eternamente. Ele vive e reina nos céus com o Pai. Ele está sentado à direita do Pai. Amém? Glória a Deus. Papai querido, obrigada pelo teu filho. Obrigada pelo amor, pela coragem do teu filho morrer por nós, pecadores, por homens pecadores. Mas obrigado, Jesus, porque o Senhor enviou um anjo do céu para remover a pedra daquele sepulcro. E ali Jesus ressuscitou, num corpo glorificado, e está diante de ti, está sentado ao teu lado, olhando para nós e reinando. Muito obrigada, Senhor. Louvado seja o teu nome. Aleluia.